Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado pelo convite. Fazia tempo que não dava certo, da gente vir aqui conversar um pouquinho com vocês, Sempre eu gosto de dizer que é mais uma conversa do que alguém aqui na frente falando as coisas, E o tema de hoje que eu propus a trazer é o Cristo Consolador. Ele está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem um significado muito profundo, essa questão do Cristo que consola. E assim, nós vamos ver ou demonstrar em pequenas partes o que os ensinamentos, que Jesus nos traz, nos fala, nos serve de consolo, renova nossas esperanças, e dá força para a gente enfrentar as nossas dores diárias. Bom, primeiro quero conversar, com a palavra que significa consolador. Então, ele vem de transcendência, evolução espiritual que supera as aflições. Pessoal do fundo, peço desculpas que ficou um pouquinho pequena, dá uma apertadinha no olho, e aí a gente vai tentando aumentar conforme a necessidade aqui. Então, transcendência, elevação espiritual que supera as aflições. Proteção, amparo contra o desespero e desesperança. Também nos leva à sustentação, força para suportar as nossas provas necessárias. E por fim, consolador significa amor divino, base de toda a consolação. Bom, onde está esse carinha no Evangelho segundo o Espiritismo? Se vocês olharem o livro dos Espíritos, do Evangelho, você vai ver que ele está numa posição bem interessante. 6º capítulo. Os 3 primeiros capítulos, e eu vou pegar a colinha porque sempre eu confundo, O primeiro capítulo é: não vim destruir a lei. O segundo é: meu reino não é deste mundo. E o terceiro: há muitas moradas na casa do meu Pai. Esses 3 primeiros nos situam em nossa vida no plano espiritual, ou nos dão as dicas do que acontece, do que vem acontecer. Falam muito da vida no espírito, esses 3 primeiros. Aí os 2 próximos já vêm: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 4. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que aí já representa a gente já no pré-reencarne, a necessidade de reencarnação e por que a gente precisa reencarnar. E aí, o capítulo 6, Kardec coloca o quê? Que existe uma figura que vem para consolar. Então, nós já está feliz lá no plano espiritual, vem para cá, porque precisa vir, é necessário, mas Kardec traz para a gente e fala: calma, tem alguém ainda apoiando você. Então, esse capítulo foi colocado ali como uma fonte de consolo, a gente, no momento que a gente está aflito, a gente pode virar umas pagininhas e ler que existe alguém que consola, e traz, inclusive, ele é muito pequenininho, eu acho que se ele der 3 páginas é muito,
ele fala única, exclusivamente sobre aquelas questões da consolação, né? De como a gente consegue, encarnado, passar por nossas necessidades, por nosso desenvolvimento. Bom, quem é o Consolador, o Cristo Consolador, né? Então, a gente já sabe, né, que ele é o nosso guia universal. Jesus é o nosso governador do planeta, é um espírito crístico, né? E, né, quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, e eu não sou aqueles palestrantes que decora questão 900 e não sei o que do Livro dos Espíritos, não consigo, tá? Mas Kardec pergunta lá, quem é o nosso modelo e guia? O pessoal é simples e sucinto na resposta, Jesus, né? Que às vezes para mim até um pouco difícil, né? A gente se comparar e ter que ser igual a Jesus, né? Mas ok, algum dia a gente vai caminhar para isso lá, né? Mas ele representa a sabedoria e o amor por toda a humanidade. Não deixa de ser também protetor, né? De lá, do monte de afazeres que ele tem, né? Que ele não só fica olhando para a gente aqui na Terra, né? Imagine a agenda dele, eu fico imaginando assim a agenda de Jesus, o que ele tem que fazer a cada 3 minutos, um monte de coisa, né? Mas ele tem um momento dele que ele olha com carinho para a gente e vê as coisas boas, vê as coisas que estão andando, vê as coisas ainda que não estão andando, mas tá bom, é assim mesmo. Como um protetor, como um pai, como um grande irmão, ele está sempre zelando por nós. Consolador, porque na hora do nosso desespero, a quem a gente se pega? Jesus, me ajuda. E tem a livre e profunda compreensão de cada um de nós, do que cada um de nós necessita e do que cada um de nós precisa. E mestre, irmão, aquele que nos ensina, mostra o caminho, através do amor e da caridade. Bom, Cristo, quando esteve com a gente aqui, né? E a gente preferiu Barrabás em vez dele, ele falou que ele não ia deixar a gente órfão. E que ele não podia também falar tudo que ele precisava falar, porque a gente ainda estava, não éramos tão mais primitivos, né? Mas ainda não tínhamos total compreensão de tudo que ele poderia falar. A gente ainda estava começando, vamos falar assim, ao nível de humanidade nem tanto, mas não andávamos mais em 4 pés, nada dessas coisas assim, mas estava, né, dando nossos escorregadinhas de vez em quando, né? Então ele garante que depois dele vem algo que vai realmente começar a descortinar e responder perguntas que a gente sempre teve. E ele deixou isso como compromisso. E ele prometeu a proteção espiritual, né? Que é enviar um Espírito Consolador. A gente conhece, né? O tal do Espírito de Verdade, que ia mostrar os caminhos, continuar mostrando o caminho dos homens. Bom, o Evangelho e sua consolação na dor. Reconhecimento das aflições. Em nenhum momento Jesus nega o sofrimento do ser humano. Como a gente sabe, a gente saiu de um planeta primitivo
Estamos num plano de provas e regenerações ainda, mas vamos caminhar para um planeta de regeneração. Podemos dizer, eu gosto de dizer, muito tempo eu tinha uma visão distorcida do plano de regeneração, mas depois, quando a gente vai conversando, a gente vai entendendo um pouquinho mais. Independente daquele, agora aqui independente da religião, doutrina, espírita, nada. Nós que já não gostamos do mal, que nós não achamos que o mal faz bem e que se indignamos com o mal, nós já somos regenerando. Eu tinha essa concepção meio deturpada, né? Que não tinha ainda. Mas não, a partir do momento que você vê o mal e você olha aquilo e não se sente bem, e você não se quer fazer a mesma coisa, você já é um regenerando. Então, fique feliz, porque você está no caminho. Você está caminhando para auxiliar esse planeta a se transformar num planeta de regeneração. Quando isso vai se tornar? Quando todo mundo não mais querer fazer tanto mal, né? Que ainda a gente sabe que não está dando ainda, mas a tendência é que cada vez mais a gente se sinta mal fazendo mal, né? Então, Jesus não vem falar que a gente não vai passar por prova, que a gente não vai sofrer por um leve momento. Isso é uma outra coisa também que a gente tem que entender. Jesus, quando veio falar no Sermão da Montanha, e às vezes a gente não entende muito bem os trechos do Sermão da Montanha. E ele pega as leis e ele começa a detalhar um pouquinho mais as leis, colocando sentimento nessas leis. Jesus diz, lá no Sermão da Montanha, que a gente vem aqui na Terra para pagar uma parte da nossa dívida. Então eu não vou sofrer por 80 anos. Eu vou sofrer por um tempo limitado. Se eu estou sofrendo por mais tempo, é porque eu ainda não aprendi aquilo que eu tenho que aprender com aquele sofrimento. A partir do momento que eu aprendo, eu não sofro mais. Porque o sofrimento faz eu evoluir. O sofrimento faz eu parar para pensar e falar o que eu estou fazendo de errado. Então, Jesus sempre disse que a gente não está aqui para ficar X anos, 100 anos, 200 anos só sofrendo. A gente está aqui para, vamos falar assim, não é muito assim, né, gente? Mas você vai sofrer uns 3 anos, você vai aprender aquilo lá, vai falar, opa, peraí, tô sofrendo assim por causa disso. Ok, acabou, sua dívida está paga. Aí você vai para outra, né? Senão nós não estava aqui, né? Se não tivesse várias coisas para consertar, a gente não estava aqui. Então, é essa a ideia que Jesus quer trazer no Sermão do Monte. A gente não sofrer, vir aqui sofrer a vida inteira, mas viver. Porque viver e conviver é que a gente vai aprender, né? E ele nunca negou, como falei, mas ele dá um propósito. O propósito é justamente isso. Saber aonde eu estou errando. Aprender com os meus erros. E, com isso, poder levantar de novo e caminhar para frente. E aqui o valor da resignação, né? E a resignação não é aceitar que eu sou um pobre, sofredor, não sei o quê, meu Deus do céu, nasci para isso mesmo. Não. É aceitar o seguinte, eu estou passando por um momento desafiador, eu vou crescer com ele, vou passar por ele, vou pular essa cerca e vou continuar. Tem uma pedra aqui no meu caminho,
eu vou fazer força para levantar ela porque eu não consigo? Não, vou dar a volta. Mas tudo bem, a pedra está aqui, deixar ela aqui quietinha, bonitinha. Eu vou dar a volta, dou a volta, passo, continuo meu caminho. É entender que há para cada um de nós, eu gosto de falar mais de mim, né? Mas para mim, tem um guarda-roupa enorme com um monte de roupa que eu preciso tirar. Vou tirar todas? Não vou conseguir. Tem umas ali que você mexe ali, você já começa a tremer, do tipo assim, não dá, nessa vida aqui não dá. E tem, gente, eu tenho, no meu guarda-roupa mental eu tenho umas coisas ali que, já falei, galera, se era para ser essa vida aqui, esquece, não é. Mas outros você tira, você olha, vê, fala, puta, é por causa disso mesmo. E joga fora. Tá tudo bem, isso é resignação, é aceitar até onde você pode ir. Nós somos falíveis, senão não éramos seres humanos. Errar é humano, né? E é não ficar no conformismo, como eu falei, né? Tinham, né? Aqueles desenhinhos, né? Antigamente que falava assim, ai meu Deus, ó a vida, ó o azar, ó a tristeza, ó não sei o que. Como fala, eu venho o final do o Alto da Compadecida, né, do primeiro filme, né, que eles ficam, ó meu Deus, ó tristeza, ó não sei o que lá, né. Não é conformismo, é saber que é uma experiência que a gente está precisando passar e que com isso a gente vai aprender. E com isso tudo, a gente tem uma esperança renovada, porque a gente sabe que nenhum sofrimento é inútil ou eterno. Ele é só uma pequena parte do nosso processo. E a fé raciocinada, né? Por isso que a gente fala, né? A gente aprende, né? A gente vê isso como oportunidade de evolução. Porque a partir do momento, né? Estou sendo um pouco repetitivo, mas a partir do momento que eu sei por que eu erro, por que eu explodo, por que não sei o quê, eu paro, faço uma sinapse diferente no cérebro e começo a parar. E com isso, eu me abro para outras oportunidades, eu me abro para outras pessoas, né? Abro um convívio diferente com pessoas diferentes, que até então, né, existia aquele negócio, né, da dificuldade de conversar, de trabalhar, e assim vai. Então, o nosso novo Consolador prometido, lá em João, Jesus promete o Espírito de verdade, que viria ensinar todas as coisas. E de repente vem lá um professor francês, incrédulo, no início lá, que achava que, né, o negócio de mesa virar, bater, cair, subir, era coisa de mágica. De repente ele começa a escrever um livrinho, onde um dos escritores chamava-se Espírito de Verdade, ou alguns dos livrinhos, né? E ali as perguntas eram simples e diretas, e vinham respostas assim que a gente nunca tinha parado para pensar, né? Como que é a vida lá após a morte, como que é a encarnação, por que tem que encarnar, o que é Deus, né? Que é a primeira pergunta. E assim vai, né? Como é a constituição dos planetas, como é que é a evolução do homem, né? Ou a evolução dos planetas também. E assim foram vindo, e
são coisas assim que a gente se questionava, seja nessa vida, em outras. E quando você começa a ler o livro dos Espíritos, depois você vai para o Evangelho, você começa a ver algo que realmente a gente, na época de Jesus, a gente não ia conseguir entender, mas que hoje a gente consegue ser mais palpável para a gente. Eu sempre brinco que eu venho de igreja católica, né? E tinha aquelas... Brinco não, né? Porque era uma verdade. Não era fácil. Ainda não sou. E tinha os momentos de você, né, fazer confissão. E eu entrava na fila. E as perguntas que vinham assim, se eu for bonzinho, eu vou para o céu? Vai. Mas e se eu for mal menos? Então, se eu fizer uma coisa ruim, eu vou para o inferno? Mas que Deus bondoso é esse? E assim, mas só tem eu aqui nesse planeta? E os outros montes de planeta? Não tem vida? Tem nada? Deus é egoísta, então? Então, assim, eu chegava lá, os padres ficavam loucos da vida comigo. Porque eu perguntava muito dessas coisas. E essas respostas eu fui tendo a hora que eu fui ler o livro dos Espíritos. Que muito daquilo que eu pensava e imaginava estava ali dentro, as respostas contidas, né? Então, realmente é algo que descortina a gente, faz a gente pensar. Lógico, tem coisas ainda que a gente não tem a resposta, algumas coisas ainda, né? Mas, ok, é o processo evolutivo nosso. Então, com isso tudo vem o advento do Espiritismo, né? Que é a codificação espírita, seguindo aquilo como consolador prometido que Jesus nos prometeu. Então, aqui a gente vê a característica do Consolador. Imortalidade da alma, né? Que a gente sabe que quem morre é o nosso corpo físico, mas nós, como espírito, continuamos vivos. Justiça divina, né? A nossa ação e reação, causa e efeito, né? Aqui se faz, aqui se paga, ou se não paga nessa, paga na próxima, ou a gente vem pagando, e assim vai, né? Mas nada fica impune. Mas lembrando, a gente não vai pagar a nossa existência inteira. A gente vai vir e vai pagar somente uma parte daquela coisa que a gente precisa pagar. A não ser que seja uma prova. Aí é diferente. O Espírito vem e pede para vir com uma capacidade menos limitada para que ele possa passar por essa prova. E as pessoas que convivem com ele também. Isso tudo nos traz a lembrança da evolução espiritual. A gente está aqui encarnado para aprender. O mundo é uma escola. A gente está aqui fazendo as nossas provinhas. Umas a gente passa, umas a gente tira nota boa, outras a gente não tira nota boa, e a gente vai. Mas é um processo evolutivo. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Uns vão chegar a crísticos logo, outros vão demorar mais um pouquinho, mas sempre lembrando que Deus é bondoso e compassivo e Ele tem fé e esperança na gente. Então Ele vai saber esperar o momento de cada um. E por fim, a nossa capacidade de comunicar, com os mundos materiais e os espirituais em forma de consolo, A gente sabe que as comunicações vêm e muitas das vezes elas nos consolam, elas nos trazem palavras positivas, tiram angústias, das nossas mentes, das nossas vidas, das nossas preocupações diárias.
Então, nos ensinamentos de Jesus, a gente entende o quê? Que o amor é universal, que é o fundamento da consolação verdadeira. O perdão pleno, que é a libertação dos nossos ressentimentos. Sempre Jesus vai nos perdoar. A fé raciocinada, né, que é a nossa compreensão da justiça divina. E a confiança, que é a certeza que a gente tem quando a gente pede que o nosso protetor vem, ou algum outro espírito vem, e nos dá amparo, nos ajuda a passar por esse momento. A gente nunca está sozinho, na verdade, né? Só que eles estão aqui um passo atrás da gente, só esperando a gente pedir. Porque a gente também não pode ser egoísta, a gente tem que saber pedir. A partir do momento que eu peço, eles dão um passinho para cá. E aí já começa a vibrar melhor. E às vezes eu sei que é difícil. Tem momentos que nem eu consigo chegar no momento e fazer uma oração. Mas sabe aquele momento de você tentar virar a chave? Você está pensando muito numa coisa ruim e aí de repente é esse o momento que você precisa. Ou fazer uma coisa que você gosta, assim, sai do local, faz alguma coisa. Se você gosta de uma flor, por exemplo, vai lá e bate papo com a flor, vai ver um passarinho, desconecta um pouco. Às vezes não dá para fazer uma oração, porque a gente está com a cabeça muito a mil. Aí a oração não vem nem um Pai Nosso, tá? Então é nessa hora que você precisa só do respiro. A partir do momento que você respirou, você já relaxou, você mudou seu campo mental, aí já começa a conseguir vir mais. Então, a doutrina espírita, ela nos traz esclarecimento, né? O espiritismo revela causas ocultas do sofrimento humano. Basta a gente ler não só o livro dos Espíritos, o Evangelho, mas se a gente ler também o Céu e o Inferno, por exemplo, eu gosto de dizer que o Céu e o Inferno é um livro de historinhas. Historinhas boas e historinhas ruins. Mas que mostram pessoas que viveram coisas boas e com isso estão colhendo coisas boas no plano espiritual. E pessoas que passaram por momentos desafiadores aqui na Terra, não conseguiram transferir, passaram por momentos de provações em outros locais, mas que depois, graças à justiça divina e ao amor de Deus, foram resgatados. E hoje estão se preparando. Não precisa ir muito longe, né? Se a gente lê os livros do André Luiz, ele sempre começa com uma historinha de alguém que não conseguiu fazer a missão dele aqui na Terra. E aí está passando sofrimento. E aí vai lá, resgata para uma nova vida, uma nova esperança, um novo outro desejo de renovação. Mas é basicamente isso, né? Então, ela traz essas respostas. Transformação, né? Porque converte, eu já até falei bastante disso, né? Converte o sofrimento como ferramenta de crescimento espiritual. Eu não vejo um sofrimento como uma dor, eu vejo um sofrimento como algo que eu vou crescer, né? Então isso muda a nossa perspectiva de vida e traz esperança, né? Que nenhuma dor é eterna, nós não vamos viver 100 anos sofrendo, que nem isso eles querem da gente. E todo o esforço moral, que é o mais difícil, ele resulta em evolução.
É interessante, né? Mas a gente fala bastante. E o Espiritismo tem isso também, né? Que ele coloca que a dor, a aprovação, tem, na verdade, um fundo de crescimento moral. Porque a base da doutrina espírita é o nosso crescimento moral, a nossa evolução moral. E assim, a cada experiência difícil, é um trabalho interior de transformação. Muitas vezes a gente tem que virar borboleta, né? Na verdade, voltar a ser lagarta. Volta a ser lagartinha, cria o casulo. Lá dentro do casulo se transforma e abre-se e cria-se uma nova borboleta. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda. Seja um psicólogo, seja com um livro, seja com uma outra pessoa. Mas lembre-se, as outras pessoas também não sigam a risca. É porque também elas são falíveis. Elas podem falhar. Mas peguem as coisas boas delas. Mas se ela falhar, entenda, também ela está num processo de aprendizado. E aí a gente vem para o nosso CPP, Caridade, Perdão e Prece, que é os ensinamentos práticos da consolação. A caridade, além de amar o próximo, é primeiro se amar. Você não ama o próximo se você não se amar. Por mais que seja fácil. Mais fácil. Seja mais fácil. E outro. Quem é o nosso próximo? O próximo é aquele que está do nosso lado. É mais fácil eu amar um desconhecido do que alguém que está do meu lado. Então, primeiro, a maior das caridades é eu me amar. Eu me amando, eu vou amar o próximo. Quem é meu próximo? Vamos brincar. É o cunhado, é a sogra, é o sogro. É a família. A gente ama a família. A partir desse momento que a gente ama todo mundo ali, naquele núcleo nosso de convivência, aí sim, aí é fácil amar qualquer um. Pode ser qualquer um. Até a pessoa que você menos gosta na vida. Você vai amar. Porque você vai saber o que é se amar, amar o seu próximo e aí amar o seu semelhante. Então, lembrando que caridade não é para os outros só, primeiro para a gente. A gente precisa, o egoísmo não é tão ruim, tá? O extremo do egoísmo é ruim. Tudo ao extremo é ruim. Mas o fato de olhar no espelho todo dia de manhã e falar, eu me amo, isso não é egoísmo. Isso é auto-amor. Uma palavrinha que o psicólogo adora. Então lembre-se, amem-se, amem os próximos e depois aqueles que vocês não conhecem. Porque é mais fácil a gente amar aquele que não conhece. Porque a gente não espera nada dele. Essa é a palavrinha mais fácil nossa, né? Perdão. Como é fácil perdoar? Como é fácil libertar dos ressentimentos que a gente tem de alguém que pisa no nosso pé. Essa é a palavra mais difícil que nós temos que trabalhar, que é o perdão. Que é tirar aquela amargura que tem dentro da gente. Porque se a pessoa fez algum mal pra gente,
Para que a gente vai ficar guardando isso? Sabe? Se liberte disso daí. Você precisa perdoar? Falar para a pessoa assim, eu perdoo você? Não necessariamente. Pode ser que você nem veja mais a pessoa. Mas não pense. Tente quebrar o elo de ódio criado entre vocês dois. A partir do momento... E outra, se tiver a oportunidade de perdoar também, não significa que você tem que conviver com a pessoa. Tá? Não significa assim, agora eu tenho que ir lá todo final de semana na casa da pessoa porque eu perdoei. Não, vai uma vez por mês e vai lá. Vai lá, fala, fica 15 minutos, fala, oi, tudo bem? Tá, tudo bem, tchau. Não é obrigado, mas é não ficar com aquilo no coração. Sabe naquelas conversas que tem, às vezes, eu gosto de conversa família, né? Porque fala, lembra quando você tinha 16 anos? Você fez isso pra mim. A pessoa está com 50. Quanto tempo ela está remoendo isso, gente? Para que isso está fazendo mal para ela? Então, é isso. Sabe? É esquecer. Se não vê mais a pessoa, não precisa nem pensar mais na pessoa. E se pensar na pessoa, falar assim, nossa, meu Deus, por que eu estou pensando nessa pessoa? Que ela esteja bem. Pronto, olha aí, quebrando ela de ódio. Isso é uma forma de perdão. E a prece? A prece a gente tem que estar sempre. A gente sempre fala, né, do vigiar e orar. Você não está bem? Não esteja bem? Faça uma prece. Uma oração sincera. Pode ser uma oração do Pai Nosso, qualquer uma. Desde que ela seja feita num momento que você precisa, ou num momento que você não precisa, agradecendo, um dia bom que você teve, que deu tudo certo, agradeça. Precisou de conforto, tá precisando de coisa, tenta fazer uma prece. Não faz mal para ninguém. E eles estão louquinhos esperando para ajudar nós. Então, bem rapidinho. Os instrumentos são elevação no pensamento, né? Tentar começar sempre a pensar em coisas boas, né? Vibrar com os membros do pessoal do espírito superior. Renovação energética. Com isso a gente renova nossas energias. Alinhamento, né? Sintonia espiritual e inspiração. Cada vez mais que a gente vibra mais, a gente recebe boas intuições. Bom, espírito de verdade foi N entidades espirituais que coordenaram a codificação espírita. Trouxeram o incentivo de trabalho e perseverança no bem. E o propósito era guiar a humanidade no caminho da evolução moral. E eram mensageiros enviados para cumprir a promessa do Cristo Consolador. Em alguns casos, o próprio Jesus veio e deu as palavras, né? Então, agora aqui o bingo da doutrina espírita, que todo palestrante fala, né? Que é se autoconhecer, né? Então, abra o guarda-roupa mental, veja aquelas roupas que você consegue tirar. Se tiver roupa que não consegue tirar, não fique bravo. Deus sabe que você não foi capaz. Não se preocupe. Se preocupe se você não conseguir tirar uma, pelo menos. Aí já fica difícil. Mas uma dá para tirar, sempre dá. A reforma íntima, que a partir do momento que você se conhece, você vai saber, eu sou bom nisso. Continue sendo bom nisso. Reconheça o seu lado bom. É muito importante. A gente tem mania de reconhecer só o nosso lado ruim. Mas não, a gente tem que reconhecer o nosso lado bom e dar foco nele. Aquele lado que a gente precisa melhorar, a gente entende. E aí a gente olha, dá. Eu consigo sozinho? Consigo. Não consigo sozinho? Vou procurar ajuda.
esse aqui não dá, não consigo. Galerinha, esse aqui não dá. Pode ser para próximo? E tá tudo bem. Prática do bem. Aí a gente já falou, né? Pratique o bem com você primeiro. Aí pratique o bem com quem está à sua volta, para depois você praticar o bem com aqueles demais, né? Faça sempre uma boa ação. E o estudo constante, que a gente não pode parar de estudar. Seja na vida, seja no espiritismo, em qualquer momento. Então, a síntese dos ensinamentos consoladores é: o amor é a base de tudo. Todo conceito verdadeiro se fundamenta no amor de Jesus por nós. Consolo da compreensão entende o propósito das provas, transforma as dores em crescimento. Que a vida continua, né? Então, nós somos seres imortais e Jesus nunca nos abandonou. Ele só está em outro plano. Então, ele permanece vivo e atuando em cada um de nós. A sua promessa se cumpre nos ensinamentos da doutrina espírita. Nós temos esse convite a vivenciar esse consolo em nossas vidas. A fé raciocinada e a prática do amor são caminhos seguros. A verdadeira consolação não é apenas um alívio momentâneo, é a transformação profunda que nos eleva espiritualmente. Estude, pratique e compartilhe os ensinamentos. Que os ensinamentos do Cristo Consolador continuem a iluminar nossos caminhos e fortalecer nossas almas nas jornadas da vida. Paz e luz nos seus corações. Obrigado.